noite, tudo bem? Tá dando para me ouvir? E aí, Ed, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Vamos começar. Vamos começar aí mais um Entendes o que Lês. Tá frio, né? Esse momento frio, gostoso. Daqui a pouco a gente vai ver como é que tá o frio aí, que vai tá aparecendo o pessoal lá de Santa Catarina. Aqui tá frio, Márcia, aqui tá frio. Aqui tá um friozinho gostoso, gosto muito do frio. Bom para poder estudar, trabalhar, se veste melhor, se aquece mais. Tá geral, né? Tá um frio geral e tá muito bom. Eu gosto bastante. Como é que tá aí na região de vocês? No Rio de Janeiro tá muito frio? Hoje vão colocando aí que no final eu vou ler aqui as mensagens e vou compartilhar e falar aí com vocês, tá bom? Vamos começar então. Temos aí os nossos queridos já que estão participando e no final eu falo com vocês e a gente começa a dar um alô a todo mundo, tá bom? Bom, vamos começar então mais um Entendes o que Lês, falando sobre o Sermão do Monte, continuando o estudo, na sequência do estudo do Sermão do Monte. Nós temos muito para estudar, são 3 capítulos, e hoje nós vamos estar lendo aí, falando sobre juramentos, da parte dos juramentos, onde se encontra Mateus 5, do versículo 33 ao 37, e nós vamos estar ali, então, falando sobre o juramento. Diz assim o texto: também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então hoje nós estamos falando sobre juramentos, é um assunto bem interessante que nós vamos pensar e meditar um pouquinho quanto a isso, ok? Oi Simone, tudo bem? Frio aí? Bem frio? No final a gente vai falar um pouquinho sobre o frio aí de Urubici, Serra Catarinense. Bom, nós temos visto aí sobre o Sermão do Monte, nós estamos vendo que Jesus está falando sobre as principais leis e ele fala agora sobre os juramentos. Jesus está explicando para o povo que está vendo ali, explicando a essência da lei, o que a lei dizia, qual era a sua essência. E agora Jesus vai falar sobre os juramentos. Então nós temos que entender um pouquinho melhor o que é juramento, né? Juramento é uma solene confirmação apoiando uma declaração falada. A ideia do juramento é garantir a sinceridade e a intenção de quem diz algo, demonstrando que ela vai cumprir o que ela disse. Então, quem jura está querendo provar algo a alguém. Eu estou jurando porque eu vou cumprir o que eu falei. Minha palavra tem valor. Então, o juramento é isso. Nós conhecemos muitas formas de juramento. Quase todos os cursos que as pessoas se formam, elas fazem seu juramento. Tem o juramento do médico, tem o juramento de tantas formas, né? E nós conhecemos as formas de juramento. Mas aqui Jesus está falando do juramento, desses juramentos também, que é a questão da palavra. Vamos entender então um pouco melhor o que é o juramento. Para a gente compreender melhor, a palavra utilizada para juramento aqui é uma palavra hebraica, significa Alá, que expressa uma promessa solene entre dois homens. Então é algo que entre duas pessoas, na conversa onde a pessoa está falando, dando a sua palavra, que quer que o outro acredite no que ela está falando. Então essa expressão Alá, ela era utilizada diante de um tribunal quando tinha testemunho. Então quando a pessoa está diante de um tribunal, ela utilizava ela para mostrar a sua palavra. Ela vai lembrar um pouco de uma passagem que se encontra lá em Levítico, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: quando alguém pecar nisto,
tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Para a gente entender melhor, eu pego uma versão da Almeida, século XXI, que diz: se alguém, sendo apresentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, sofrerá por causa da sua maldade. Então, o que está dizendo esse texto? Quando alguém vê algo e ela não fala, não dá a sua palavra confirmando aquilo, aquele fato como sendo verdade, como sendo algo que tem que ser contado, ela está levando em si a sua iniquidade, a sua maldade. Então é uma expressão utilizada para mostrar alguém que está diante de algo, de um juramento, e que ela está comprovando aquilo, de uma testemunha, né? Então, iniquidade na Bíblia, a palavra de iniquidade vai nos mostrar que a pessoa iníqua é aquela pessoa que pratica o erro estando consciente. A iniquidade é o pecado praticado conscientemente. Então, vai dizer assim, a pessoa está fazendo algo e ela está ciente que está fazendo isso. Então, ela está mentindo, ela está sendo falsa, ela está omitindo algum fato. Então, a ideia do juramento era para isso, para que não houvesse mentira. A gente vê muito da questão do juramento aí em filmes, né, que ainda mais americanos, que a gente coloca a mão sobre a Bíblia e prometem falar a verdade, nada mais que a verdade, sobre a palavra de Deus. As pessoas falam muito de juramentos, né? Então, a ideia é essa, do juramento, de a sua palavra prevalecer, que você está sendo testemunha de algo. Os judeus, eles usavam o juramento logo no início, quando eles começaram a se formar em povo, diante dos tribunais que eles apresentavam, diante dos fatos que tinham que ser resolvidos, né, diante de um juiz. Eles começaram a utilizar para que a sua palavra valesse. Então, havia o juramento para dizer que a palavra valia. Então, era um povo que saiu de uma escravidão, se tornou um bando no deserto, entra numa terra, toma posse de uma terra, viram tribos, surgem os juízes e dali vão surgindo os costumes sociais, culturais, e o juramento começa a fazer parte desse costume. Então, como eles ainda estavam recebendo a lei de Deus, e ela era de uma forma oral, a lei que Moisés tinha passado, estavam conhecendo, e à medida que vai acontecendo os fatos, eles vão compreendendo que não é nada diferente do dia de hoje, né? Nós temos aí uma lei imensa no Brasil, e quanto mais você vai vivendo, você vai descobrindo que existem leis que permitem certas coisas, que proíbem outras. Nem sempre a gente sabe toda a lei, e mesmo que você conheça ela, você sabe que tem brechas nela. Então, eles estão conhecendo as leis de Deus. E o que eles começaram a fazer a partir do momento que eles passaram a conhecer? Eles começavam a usar o juramento para fugir da verdade. Então eles utilizavam pessoas para mentir, e assim eles fugiam da verdade. Então eles juravam de coisas que eram falsas. Eles juravam de coisas para que as pessoas pudessem confiar na sua palavra, mas não estavam mais usando isso, quando deveria ser o contrário. O juramento vinha para fortalecer o que foi dito diante de um fato. Olha, eu vi, isso é verdade, isso eu estou ciente, eu estava presente naquele momento, então eu estou colocando a minha palavra aqui e eu juro diante disso. Só que os judeus começaram a fazer disso questões para pessoais. Então eles começaram a colocar alguns assuntos mais importantes para jurar e outros de menos importância. E como eles faziam isso? Eles começaram a atribuir valores ao juramento, palavras, expressões que davam a eles a importância do que eles falavam. Então, em certos fatos, eles juravam de uma forma que falava: poxa, ele está jurando por isso, ele está jurando por aquilo, olha como isso é importante, né? E Jesus vai mostrar que ali dizia que não era o juramento que era importante, mas a palavra do servo de Deus que deveria ser importante. É isso que Jesus está falando, não é o fato de você jurar ou pelo que você jura, mas é a palavra que você dá. Jesus está mostrando isso. Ele vai dizer que a lei dizia que os juramentos deveriam ser cumpridos rigorosamente. A lei está dizendo isso. Quando você fala algo, você tem que cumprir o que você fala. A sua palavra tem que valer, né? Então, se você diz algo e a sua atitude é contrária, então está errado. Você não precisa jurar para comprovar isso. O que você tem que fazer? Você tem que ter vergonha de falar algo que você faz contrário. Você tem que falar do que você faz. Então, os judeus eles não entendiam isso, mas a lei dizia isso: a sua palavra basta, não porque você está mentindo, mas porque é o seu caráter, é a sua essência. Você está falando aquilo ali. Por que você vai mentir? Por que você vai enganar a pessoa? Qual é a intenção de você fazer isso, né?
E aí existiam leis para isso. Lá em Números capítulo 30, versículo 2, ele vai ter a passagem, vai dizer: quando o homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu, fará. Então, o que você fala quando a pessoa faz um voto, quando ela jura algo, ela vai cumprir. Ela não vai ficar fugindo disso. Ela vai cumprir. Outro texto que fala, em Deuteronômio 23, 21, ele vai dizer: quando fizeres um voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Então, se você não vai cumprir, não faça. Mas se você for fazer, faça. Cumpra o que você está falando. Então é disso que ele está falando. E aí volta ao texto que tem lá em Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que é o texto base dessa expressão, dessa questão do juramento. Jesus está falando disso. Quando Jesus pega lá em Mateus 5,33 e diz: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ele está falando disso: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Está lá em Êxodo 27. Aí o que acontece? As pessoas pensam assim: falou em nome de Deus, né? Tem gente que fala: meu Deus do céu, vai morrer, né? Então a questão é essa: o que é usar o nome de Deus em vão? Jesus está mostrando isso: não usar o nome de Deus em vão para você prevalecer algo que você está falando que você não vai cumprir, para você fazer valer uma palavra falsa. Jesus está falando disso. E o que os judeus começaram a fazer? Os judeus começaram então a criar meios para conseguir valer a sua palavra. Então, para a mentira prevalecer, para os seus interesses. E em alguns casos, eles criavam uma forma de juramento. Veja que interessante. Em alguns casos, eles criavam alguns artifícios para isso. Quando eu era mais novo, eu lembro, na minha época, acreditando de vocês também, tinha aquela assim: eu juro para minha mãe mortinha. Lembra disso? Vocês já pegaram isso? Eu juro para minha mãe mortinha. A criança falava muito disso na minha época, né? E a mãe falava: você não pode jurar pela sua mãe, senão tua mãe vai morrer. Se você mentir, tua mãe morre. A ideia é essa, né? Você não pode falar algo, usar algo, porque vai acontecer. Então não minta. A ideia era: não jure pelo nome da sua mãe, porque se você mentir, ela morre. Tinha essas questões aí, né? Muitos costumes antigos, né? Chinelo virado ao contrário, andar para trás. Então tinha as coisas assim. Então eu falava assim: eu juro para minha mãe mortinha, para falar: eu estou falando a verdade, pô, confia em mim, acredita em mim. Isso não significa que seja um pecado, mas é o que a pessoa quer fazer. Eu quero que você acredite na minha palavra. Então eu vou colocar minha mãe, que é a pessoa que eu amo muito, que eu preciso dela, e eu juro por ela morta. Se eu estiver mentindo, ela vai morrer. Então a ideia é essa: minha palavra tem valor. Então eles era colocado dessa forma, né? O juramento é assim. Tem uma música, uma música que eu não lembro de quem é, não vou procurar aqui agora na internet, mas tem uma música que diz que os cantores falam assim: eu juro por mim mesmo, por Deus e meus pais. Não é? Uma música sertaneja. Então ele está fazendo o quê? Está pecando? Não, ele está colocando, ele está nessa letra, ele está fazendo um texto. Nesse texto ele está falando o seguinte: olha, eu estou colocando as coisas mais importantes. Eu juro por mim, eu juro por Deus e pelos meus pais. São as pessoas mais importantes que eu tenho na minha vida, e eu quero que você acredite no que eu estou falando. Então a ideia do jurar é você prevalecer a sua palavra, que a sua palavra venha prevalecer. O judeu fazia isso, ele começou a fazer isso, só que ele escolhia onde era mais importante. Então ele jurava pelo céu. Jesus fala disso, né? Ele fala: olha, ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então a sua palavra tem que ser cumprida, é o que diz lá as leis em Deuteronômio, Número. Aí Jesus fala: eu porém vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Porque as pessoas juravam: não, eu juro pelo céu. E aí Jesus vai cortar isso, porque os judeus estavam usando isso, porque eles sabiam que as pessoas tinham consciência que o céu é o lugar onde Deus habita, o trono de Deus, né? A ideia de céu está associada a onde Deus senta, o seu trono, o lugar onde ele habita, onde ele reina, né? A Bíblia diz que o trono de Deus está nos céus e seus pés aqui na terra, né? A terra está por escabelo dos seus pés. Então a ideia é assim: Deus está sentado no céu,
com os pés na terra e o seu trono está no céu. Então, quando o judeu falava, eu juro pelo céu, eu estou jurando pelo trono de Deus. O que eu estou falando é muito sério, eu não vou jurar pelo trono de Deus. Então, a ideia estava associada a isso. Ele estava associando a algo para mostrar que estavam jurando por algo importante. Eles não usavam o nome de Deus, porque a lei dizia assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não, eu não estou falando o nome de Deus, eu estou jurando pelo céu. Mas, sem que ninguém soubesse, de forma maliciosa, eu estou jurando por nome de Deus, porque o trono dele está lá. Então Jesus fala, não jura nem pelo céu. Jesus começa a mostrar as práticas erradas. A sua palavra tem que valer, você precisa jurar pelo céu. Porque o céu é o trono de Deus, você não pode jurar por um lugar onde Deus habita, onde Deus reina. Você está jurando o nome de Deus. E a lei dizia que isso é jurar em vão, é falar, tomar o nome de Deus em vão. Não pode. Outra coisa que Jesus fala lá, versículo 35 de Mateus 5, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés. Então volta a questão que eu falei, o trono de Deus está nos céus e os seus pés aqui na terra, por escabelo dos seus pés, estrado dos seus pés. A terra está associada ao lugar onde Deus pisa, onde Deus domina, onde é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, né? O juiz justo, que lá em Isaías 66:1 diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Então, está dizendo disso. Isaías já está mostrando isso. Esse texto é essa ideia do judeu. Deus tem os seus pés aqui na terra. Ele domina aquilo. É o Senhor dos senhores aqui na terra. Então, quando eles estavam jurando, o judeu falava, não juro pelo nome de Deus, não juro pelo céu, eu juro pela terra. Eu estou jurando pela terra. Aí Jesus está falando, nem pela terra. Você não pode jurar pela terra, porque a terra é o estrado dos pés de Deus, é onde Deus reina. Se o céu é o trono, a terra é onde o seu poder se manifesta. Então você não pode jurar, porque não é por isso. Deus não se manifesta seu poder pela sua palavra, mas pela dele. Você não pode jurar, você está em pecado também. Nesse mesmo versículo 35, Jesus diz assim, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. É muito importante a gente entender sobre Jerusalém. Jerusalém é o símbolo nacional da religiosidade judaica, né? Jerusalém é a cidade santa, a cidade de Davi, onde o templo de Jerusalém estava. Hoje, para vocês terem uma ideia, até hoje nós temos lá o Muro das Lamentações, onde no lugar do templo de Jerusalém tem uma mesquita e os judeus ortodoxos ficam lá no muro, dando as cabeçadas, se lamentando pela destruição do templo de Jerusalém. E alguns outros ficam lá colocando papeizinhos com pedidos para que Deus possa ouvir as suas lamentações. Jerusalém é ali aquela símbolo nacional. Até hoje não está tendo esse problema aí de Estados Unidos, Brasil, alguns países querendo voltar com a embaixada para Jerusalém. Não, e não é Jerusalém, é a capital de Israel. Então começa aquela... Porque Jerusalém é reconhecida como símbolo nacional do povo de Deus. Então Jesus está falando assim, não jurem nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. A cidade do rei Davi. Jesus é da linhagem de Davi. Então, Davi é um homem segundo o coração de Deus, um rei que Deus, o primeiro rei que Deus coloca segundo a sua vontade. Deus vai escolhê-lo, vai ungí-lo diferentemente de Saul. Então, é o grande rei, o rei que Deus abençoou, que conseguiu um dos maiores domínios sobre todo o reino de Israel, mesmo sendo unido na época com o reino do norte e o reino do sul, sendo um reino só. Então ele está falando disso. Então ele fala, não pode jurar nem por isso. Que as pessoas falam, não juro pelo nome de Deus, não juro pelo céu, não juro pela terra, eu juro por Jerusalém, pela minha cidade. Aí Jesus fala, não, você não pode jurar por Jerusalém, porque quando você jura por Jerusalém, você está usando o nome de Deus também, de forma bem escondida, mas você está usando o nome de Deus também. E Jesus ainda vai dizer, no versículo 36, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E aí Jesus vai mais além, fala, você não pode jurar nem por você mesmo. Por quê? Porque a ideia da cabeça é a vida do homem, é a criação de Deus. Você não pode jurar por algo que você não tem poder. Nós não temos poder sobre a nossa vida. Nós podemos fazer escolhas, nós podemos ter atitudes, mas eu não posso ter domínio sobre a minha vida, porque a minha vida pode acabar de uma hora para outra. Eu posso ter um infarto e morrer, eu posso morrer de uma hora para outra. Então eu não posso. Aí Jesus fala assim, você não pode transformar um cabelo preto em branco, nem branco em preto. Então você não pode jurar por coisas que você não tem o poder. Jesus está falando disso. Jesus está falando... Então, quando as pessoas usavam essas questões, eles usavam isso para falar assim, olha, eu estou jurando não estou jurando em nome de Deus, mas atribuíam coisas que as pessoas, ao ouvirem, relacionavam a Deus. E era como se estivesse usando o nome de Deus. E por que eles faziam isso? Para mostrar a veracidade,
né, o peso da sua palavra. Jesus fala, não, faz isso não. Você não pode jurar por isso. Então veja que coisa importante Jesus está mostrando. Jesus está mostrando que em momento algum a palavra de um homem ela deve ser utilizada tendo como apoio a pessoa de Deus. Em qualquer tipo de atitude, o homem não pode colocar Deus como fiador da sua palavra. Ao contrário, Jesus está dizendo, as suas atitudes devem ser fiadoras do que você fala. É disso que Jesus está falando. Se o que você fala você não pratica, então é melhor nem falar. Veja que importante. Então, eu não preciso usar de subterfúgios, de qualquer outro recurso para fazer a minha palavra valer. Desculpa. Eu não preciso. Eu tenho que ter a minha palavra. Os fatos, eles têm que ter um valor porque eu falei. E eu estou falando de acordo com o que aconteceu e não de acordo com o que eu quero. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando desse ponto, e esse ponto é muito importante. E aí Jesus fala para eles assim, no versículo 37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Então, o que você fala sim é sim, o que você fala não é não. Você não pode falar sim sendo não, nem não sendo sim. Então, que você tenha uma palavra só, que você tenha a palavra de peso. Se você não quiser falar, você não precisa falar, mas não dê palavra nas coisas que você não cumpre, que você não tem um caráter para fazer isso. Isso é muito importante nós entendermos esse texto. O irmão de Jesus, Tiago, ele vai escrever no livro, em Tiago capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, ele entendeu isso tão bem, que ele faz assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Jesus fala isso, não, sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Se você fala sim e é não, se você fala não, é sim, então você está trabalhando de uma forma que você vai entrar no juízo, porque você está mentindo, e a palavra de Deus diz que ele não vai aceitar mentira. Você tem que cumprir, senão você está agindo, utilizando de uma iniquidade, estando ciente de que você está mentindo, e isso é um pecado consciente. E a Bíblia condena pecados conscientes. Nós não podemos praticar coisas erradas, nós sabemos que é errado. Então, é disso que ele está falando. O que acontece? Hoje em dia a gente já não usa mais juramento, né? Nem o juramento que se faz lá na formação, coloca a mão, jura, coloca a mão no peito, jura, não se fala, a gente não usa mais isso. Hoje nós usamos a palavra. As pessoas utilizam hoje o quê? Elas utilizam hoje pegar pessoas para confirmar o que falam. Então elas querem que as pessoas concordem com a sua história, corroborem com a sua história, ratifiquem a sua história, o que está sendo contado. E aí as pessoas começam a contar as coisas. Existia um ditado antigo, minha mãe falava muito, cara, quem conta um conto aumenta um ponto. Já ouviram falar? Pois é. Hoje tem muito disso, desse ditado popular, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Mas quem conta uma verdade, por mais que alguém, que uma hora ela esqueça, que ela fale algo, quando ela conta, e se é um fato, é algo verídico, a pessoa que presenciou vai relacionar aquele fato a outro. Já também existe um ditado que diz contra fatos não há argumentos. Por quê? Porque nós lembramos dos fatos. Então você pode lembrar de algo que no fato não foi colocado, mas você lembra do fato. Então aquele fato ali aconteceu. Então a ideia é essa. Mas o que acontece hoje? As pessoas pegam pessoas para concordar com as suas ideias. Então elas vêm mudando. Aí vão pegar pessoas que concordem, que apoiam, que gostam, que têm simpatia. Para quê? Para que a minha palavra prevaleça. E Jesus está falando, não é isso, não é fazer grupinhos favoráveis. É você pegar e você colocar as pessoas de forma com que elas possam entender que a sua palavra tem valor, que a sua palavra ela tem um peso importante. Então nós devemos entender isso. Nós devemos compreender que a palavra do servo de Deus, a palavra do cristão, ela tem que ser uma palavra única. Né? Veja o que nós vemos hoje. Nós vemos hoje no meio da política um monte de pessoas que falam um monte de coisa, está gravado, está escrito, está filmado. Não é bem assim. Jesus está falando disso. Não é
Por que você vai falar sim, sim a não? Você vai falar não, se é assim? Então tenha uma palavra, utilize, fale sobre isso. Jesus está falando dessas questões. E aí, Jesus está mostrando disso, que as pessoas utilizam hoje palavras, meios, pessoas, argumentos para convencer de algo. Então, ela não quer que as pessoas desconfiem dela, então vão querer que convença. Então, Jesus fala, se você vai falar algo que não é verdade, não fala. É disso que Jesus está falando. A lei fala disso, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque quando um cristão fala, um servo de Deus fala, ele está falando como servo de Deus. Lá no início nós lemos no início de todo esse texto, em Mateus 5, 13 e 14, ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que nós temos faz a diferença. Então, quando eu falo, faz a diferença. Eu não posso ficar mentindo, eu não posso ficar dando voltas nas pessoas. Eu tenho que trabalhar com isso. A questão de juramento era algo tão importante, para vocês terem uma ideia de como era importante, e mostrava o caráter da pessoa, a questão de juramento, de dar a palavra, de prevalecer nas coisas, é tão importante que o livro de Provérbios, ele vai falar a respeito disso. Lá em Provérbios 10, de 19 a 21, ele vai dizer que não se deve falar muito, mas falar o que deve ser feito e pouco. Diz assim, olha, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Então está dizendo o seguinte, quem não tem caráter, a sua boca diz o quem é. É isso que o provérbio está falando. Quando a pessoa fala, você vê a pessoa que é por causa da sua boca, das suas palavras, das suas atitudes. Jesus vai dizer isso em outra passagem, dizendo que a boca fala o que o coração está cheio. Então ele está dizendo é disso. A pessoa, ela mostra o seu caráter na sua forma de falar. Então ele está mostrando isso. Aí veja que coisa importante. Jesus está falando, sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não tem que ser talvez. Não é sim, não é bem assim. Que normalmente a pessoa quando quer mentir, ela fala assim, não é bem assim. Né? Ela quer justificar, então ela começa a dar meios termos. Meia verdade, existe uma expressão que diz para cada meia verdade é uma meia mentira. Né? Se fosse inteira, era uma verdade. Então, o que acontece? A pessoa tenta justificar, tenta dar uma meia verdade. E Jesus está falando, não é assim, a sua palavra tem que ser sim, sim. Não. Você não pode passar disso. Você tem que falar o que é fato, o que é verdade. Se você não sabe, não fala. Se você não pode cumprir, não dê a sua palavra. Se você não viu, não fale. Mas não fique tentando mentir ou dar a palavra de algo que você não vai cumprir. Por quê? Porque você está denegrindo a pessoa de Deus por causa do seu caráter. Você não diz que é um cristão? Você não diz que é a luz do mundo, sal da terra? Então tenha um comportamento desse. Jesus está falando disso. Jesus está mostrando dessa forma. Mas veja, e se a pessoa errar? E se a pessoa mentir? E aí? Porque o grande problema hoje que nós temos é que as pessoas elas querem justificar os seus erros e elas falam, mas e se eu fizer isso? E se acontecer aquilo? Então ela tenta justificar os seus erros para dizer que elas fizeram algo, mas não foi bem assim, então elas vão tentar justificar e falar, eu quis tentar consertar. A Bíblia é muito clara, quando você erra, você tem a forma do arrependimento. Se você se arrepender, Deus vem e trabalha com você. Se você se arrepender, se você mudar, se você procurar corrigir aquele erro, tiver um comportamento mudando, Deus vai aceitar. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito, Deus não joga fora um arrependimento, Deus quer que as pessoas se arrependam. Deus está falando disso. Deus trabalha dessa forma, Deus ele quer isso, ele não está fazendo com que a pessoa viva de uma forma exata na linha, se errou, foi para o inferno. Não é disso. Ele está falando, olha, é o caráter, e caráter você pode moldá-lo, você pode transformá-lo. Então se você errou e você reconhece um erro, se você mentiu, você deu a palavra e você não cumpriu, você reconhece que você não cumpriu, você está começando a mostrar que você está mudando o seu caráter. Isso é muito importante. Veja o que acontece. Quantas pessoas que hoje se dizem cristãs dão a palavra e não cumprem? Não é verdade? Quantas pessoas dão palavras em negócios e dão volta? O que a gente mais tem hoje no meio cristão
no meio se diz evangélico, são pessoas caloteiras, que dão palavra e não cumprem. Isso em todas as áreas. Membros de igreja, pastor, líder, seja o nome que der. As pessoas estão assim. Então Jesus está falando disso. Olha, se você vai dar a palavra e não vai cumprir, não dê. Se você deu e não cumpriu, vai lá e reconheça o seu erro. Poxa, me perdoa, eu realmente dei minha palavra, não consegui cumprir, mas eu quero ver o que eu posso fazer para a gente resolver. Então chega lá e resolve esse contexto, esse momento, para que você possa mudar, para que você possa continuar. Nós somos passíveis de erros, nós somos humanos, somos pecadores, vamos errar, todos nós somos pecadores, vocês são meus pecadores prediletos, né? E toda segunda estamos aqui, e nós estamos sempre estudando sobre isso, porque nós pecamos. Só que o fato de eu pecar mostra que eu sou falho, e esse fato de eu ser falho mostra que eu posso me arrepender e buscar em Deus uma melhora. Então eu vou mudar, eu não vou praticar a iniquidade, que é um pecado consciente, mas eu vou procurar mudar isso. Então Jesus está falando disso, que a gente tem essa condição, mas eu não posso tentar iludir as pessoas, não posso tentar dar uma volta, enrolar as pessoas, é o que as pessoas mais tentam. Então Jesus está mostrando isso aqui para a gente. Nós vivemos momentos assim, nós vivemos num país assim, onde as pessoas que estão ao nosso redor perderam o senso de ética, perderam o senso de moral, os costumes são os piores que nós vemos. Olha, como nós temos pessoas sem costume. O maior país cristão que existe no mundo, que se diz por aí, é o Brasil. E é o país onde o nível de corrupção está horrível. Né? Os escândalos de corrupção que nós temos acontecem no maior país cristão do mundo, onde a palavra das pessoas que se dizem cristãs, através do censo do IBGE de 2010, ele diz que mais de 86% da população é cristã. E dentro desses 86% da população, todos ali estão envolvidos em algum tipo de corrupção. Aí você pensa, está falando de política? Não. Quando você vai no mercado e a pessoa te dá 5 centavos a mais, 10 reais, e você fica para você, isso é uma corrupção. Quando um guarda para e você está com documentação atrasada e você quer negociar com ele, dar um dinheirinho, você está sendo corrupto. Quando você quer ganhar uma vantagem, alguma coisa, você está em uma forma de corrupção. Então o que acontece? Nós vivemos num país onde perdeu o senso de ética, o senso de moral, nós vivemos em costumes péssimos, as pessoas agem de forma vergonhosa. Vejam vocês, essas lojas de R$ 1,99, nós nunca recebemos 1 centavo de troco, não é verdade? Porque não existe mais moeda de 1 centavo, só existe 5. Então deveria ter dinheiro só, o valor de em cima de 5 centavos, mas nós não recebemos. Pega uma compra, faz uma conta para você ver, de uma pessoa que vende 100 mil num mês e ela não deu 1 centavo de troco. Veja quanto ela vai ter no final de um mês. Então isso tudo é uma forma de corrupção. Então o nosso costume está ruim. Isso tudo está vindo do país que se diz cristão, onde as pessoas dizem que amam a Deus, que seguem a Deus, que não fazem nada, que nunca roubaram, nunca mataram, nunca desejaram mal para ninguém, e elas então, todas elas amam a Deus, e são as pessoas, nós vivemos desse costume, esse costume prevaleceu. E aí Jesus está falando disso, olha, já aconteceu isso no passado, os judeus fizeram isso, não deu certo, porque eles fugiram da essência da lei, e a essência da lei diz que não é por aí. O seu caráter tem que estar na sua palavra, o seu caráter tem que prevalecer no que você faz, como você fala. Então ele está mostrando disso. Jesus está mostrando que nós devemos trabalhar com os nossos corações. Nós devemos mostrar que o nosso coração, o nosso caráter é moldado por Deus. Os judeus criaram meios de fugir das suas responsabilidades como servos de Deus. E quantas pessoas hoje não fazem isso? Fugem das suas responsabilidades, justificam os seus erros. É muito comum você falar, quando uma pessoa vai falar, né, ainda mais assim, no meio de igreja, no meio de um contexto religioso, onde tem grupo, seja ele qual igreja que for, aí vai falar, mas fulano também, mas a Bíblia fala para você, não para todo mundo ali que está junto com você, ela está falando para você, mas e os outros? Ela fala para cada um que está ali. Então é disso que ele está falando. Nós devemos ter um consenso diferente dos judeus, nós devemos mudar, ter meios para mudar, mas nós devemos ter atitudes que levam as pessoas a conhecerem a Deus. As pessoas têm que nos ver como servos de Deus, como luz do mundo, como sal da terra, pessoas que fazem diferença onde estão.
É disso que Jesus está falando. Então, o que acontece é que hoje as pessoas têm a postura do jovem rico, que ele sabe toda a lei, ele sabe de tudo, ele só quer a aprovação de Jesus. Desde novo, desde jovem, eu conheço toda a lei. Não, estou tranquilo. E Jesus fala, falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que tem e me segue. Não quer. Então Jesus não condena o dinheiro, Jesus mostra que o coração dele não estava em seguir a Deus, mas porque ele tinha um bom status e as pessoas acreditavam nisso. Ou então, quando chega lá o filho mais velho do filho pródigo, que ele vê o seu irmão voltando naquela festa, ele fala, pai, estive com você tanto tempo, e o senhor nunca me deu um dinheirinho, nunca fez um churrasquinho de carne moída para mim e meus amigos, e esse teu filho aí que foi lá, gastou com prostituta, zoou, fez tudo que podia, e o senhor recebe ele assim, eu nunca transgredi uma lei. Pô, que cara perfeito, né? Então, a Bíblia fala disso, dessas pessoas que se acham perfeitas. Por isso Jesus fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para aqueles que se acham perfeitos, melhores. Eu vim para aqueles que precisam, que querem mudar, que veem que estão tendo atitudes erradas e querem mudar. A pessoa que diz, que vê que deu uma palavra e não cumpriu, e ela quer mudar, ela quer mudar isso aí, ela quer passar a ter a sua palavra valendo. Jesus fala disso. Então, o que acontece é que o mundo está assim, ele cada vez que passa ele vai ficando pior, os costumes são pior, as pessoas estão assim, e nós estamos vivendo como se isso fosse normal. E a Bíblia diz que não. E Jesus está falando, não dê a sua palavra se você não pode cumprir. Então, se você é cristão, você tem costume de falar e não cumprir, fala e depois pensa, será que vai dar? Vai para casa, não é. Depois fala, depois eu desvendo. Não faça. Se você não vai dar a palavra, não pode, fala, eu vou ver. Depois eu te falo. Né? Falar, vou sim, depois não vai. Faço, depois não faz. Não faça. Não dê a sua palavra se você não é capaz de cumprir. Não é vergonhoso você falar que não pode. Qual o problema de você falar que não pode? Qual o problema de você falar que você não dá, não consigo? Qual o problema de você falar que você errou? Qual o problema? Que vergonha existe em você falar que você não pode? Então nós precisamos entender isso. As pessoas hoje têm vergonha de assumir os seus erros. As pessoas têm vergonha de dizer, olha, Deus tocou no meu coração com essa palavra, eu estou andando errado. Eu tenho que mudar. Veja, é vergonhoso. Veja que coisa interessante. Vivemos hoje num contexto do Brasil onde todo mundo fala do machismo, porque tem que ser liberal, questão do feminismo, o homem é machista, então aquela ideia de um homem não chora, não acabou, um homem pode chorar. Mas você não vê as pessoas mais chorando por arrepender de algo. As pessoas não têm um coração quebrantado. Então as pessoas não choram porque elas se arrependeram, elas não choram porque elas tiveram vergonha. A pessoa, se ela começar a chorar, ela tem medo, ela fica com medo de alguém olhar para ela, então ela tem vergonha de chorar. Olha que coisa absurda. Então veja, a Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado, um coração voltado. O que Deus quer é que a gente mude. Ele quer que a gente não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, mas que a gente se preocupe com a essência da lei, com a essência de Deus que deve habitar em nossos corações. Então, o que nós devemos fazer é viver o que a Bíblia diz, que não é fácil, mas é possível, que é um aprendizado a cada dia, e nós devemos trabalhar com isso. Nós devemos ser controlados, condicionados, direcionados pelas orientações de Deus que a Bíblia tem. Então, nós devemos ter uma só palavra, nós devemos cumprir o que falamos. Ou então, se nós falamos e não cumprimos, vai lá e conversa, pede perdão, desculpa. Poxa, a pessoa fica chateada, não tem problema, mas você procurou e tentou mudar isso. Nunca é problema de reconhecer o seu erro, nunca é problema de se arrepender, nunca foi, nunca vai ser na história de Deus, na história do povo de Deus, nunca vai ser isso. Se você quer agradar a Deus, se arrependa, reconheça o seu erro. Qual o problema disso? Né? Mudar de atitude é algo que faz bem à pessoa quando ela reconhece o seu erro. Isso faz bem, levanta a sua moral, ela se sente bem. Por isso nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Fazer isso é mostrar que nós temos caráter. O cristão ele tem que ter caráter. E veja, nós já estamos aqui falando das leis, já é a terceira lei que falamos do homicídio, falamos do adultério, então falamos agora dos juramentos, e todos eles tratam com caráter. O cristão tem que ter caráter. Quem não tem caráter não pode ser cristão. Nunca foi. Então veja que coisa interessante. Então, é disso que Jesus está falando.
Se você deu a sua palavra, você tem condição de mudar isso. Você pode mudar. Que você possa refletir sobre isso. O que você tem falado? As suas palavras têm valor para as pessoas? Têm valor para você? Você tem enganado as pessoas? Você em negócios, você dá a sua palavra e não cumpre? Como é que está? Com os seus amigos, com os familiares? Não faça isso. É só porque você fale o que você vive. Você fale o que você cumpre. Não é vergonhoso você reconhecer os seus erros. Não é vergonhoso você dizer não. Qual o problema? Você pode dizer não. Mas a pessoa fica magoada, mas ela vai ficar magoada, depois ela vai reconhecer que você falou a verdade. Que coisa boa quando a pessoa olha e fala, não, essa pessoa não pode acreditar. Se falar não, é não. Se falar sim, é sim. Como isso é importante? Nós devemos entender isso. E é isso que eu quero deixar para você nessa noite. Nesse Entendes do que Leis de hoje, sobre os juramentos, é isso. Que a sua palavra tenha valor. Você não precisa buscar pessoas para concordar, artifícios, juramentos, jurar por isso, por aquilo. A sua palavra tem que valer. Ponto final. Se você fala a verdade, não importa o que as pessoas vão pensar. A sua palavra tem valor para você e para Deus. O resto não interessa. É disso que a gente tem que colocar. Então, que você reflita sobre como tem sido o seu trato nos negócios, na família, no dia a dia, como você é com a sua palavra, porque isso é muito importante para você compreender a respeito disso. Ok? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós vamos continuar. Vamos falar aí. Ainda temos mais dois. O da vingança, do amor ao próximo. Temos muito que estudar. Vamos até o capítulo 8. Temos muita coisa para aprendermos. E nós vamos conhecer mais a respeito desse sermão tão longo que o Evangelho de Mateus coloca junto para a gente compreender. Que você possa estar acompanhando toda segunda-feira às 21 horas aqui. Você também possa acompanhar no YouTube. Nós estamos lá no YouTube, vai estar aqui embaixo o canal, né, Estudos Eckhart, onde tem um programa Entendes o que Leis. Já foi muita gente lá, já curtiu, compartilhou, mas se inscreve para ficar legalzinho, para ter um número. Tem 13 inscritos lá, vai lá, se inscreve. Aqui, dá um joinha, manda um coraçãozinho, compartilha para as pessoas ouvirem. É estudo da Bíblia, puramente Bíblia, e a gente aqui está trabalhando com isso. Bom, quero deixar aqui um abraço para os meus queridos que estão aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Vamos lá. Milena, né? Milena está aqui, esposa, está acompanhando sempre. A Cris. Oi, Cris, tá fria aí, seropédica? Cris, minha amiga, minha querida amiga. Márcia, um beijo no Ronaldo. Márcia, um beijo na família. Ed, um abraço, Ed. Legal você aqui, tá aí. É isso aí, Ed. Tito 3,8, fiel é a palavra e quero que a proclame com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. É isso aí, Ed. Aplicar a palavra de Deus é muito importante. Ed Wilson Dutra, meu grande amigo. Estamos sempre junto aí, aqui. Simone, como é que tá aí o tempo aí? Simone, Marcelo, como é que tá aí o Urubici? Eu vi que fez -7, foi isso mesmo? E que coisa boa, saudade disso aí, né? Aqui no final de semana deu uma faixa de 14, 4 graus, mais ou menos assim, né? Mas tá bom, tá geladinho, tá gostoso, eu gosto, vocês sabem que eu gosto, né? Imagino o frio aí, fico só vendo as fotos aqui, matando a saudade da cidade. Em breve estarei por aí, vai ser muito bom. É isso aí, Ed, só devemos proclamar com firmeza e com ética cristã, precisamos disso, né? E Mamília, um beijo de Mamília, toda a família, todo mundo. João Paulo, João, muito bom aí, se vocês querem uma quentinha especial, um almoçozinho especial, procuram aí no Facebook de João. Ele está ali na região de Itaipava, sempre uma coisinha muito gostosa, muito boa. Vale a pena, meu grande irmão, meu grande amigo João e sua esposa. Camila, oi Camila, tudo bem? Saudade, quanto tempo, hein? Deus te abençoe, querida. Que bom, tá em São Paulo ainda? Trabalhando bastante, né? Irmã Rosileia, tudo bem, irmã? Tá frio aí em Sapucaia, né? Tá bem frio. Fala, Cristiano. Respondi para você lá, hein? Demorei um pouquinho, mas respondi. Botei o site da livraria. Pega lá, tá bom? Dá uma olhada nos livros. Estão por aqui, Cristiano. Muito bom você aqui. Marcelo, como é que tá? Eu tô acompanhando a tua loja aqui, hein? Tá bom, hein? Tá legal, tá bonito aí. Então, de parabéns, sempre batendo nas metas aí. Que bom. Quer comprar uma coisinha boa? O pessoal de Santa Catarina, lá na Berlândia de Urubici, procura o Marcelo Meurer, nosso querido irmão, tá aí
Ah, vou sim. Espera que eu vou, espera. Não é papo não, vou sim. Tô dando a minha palavra. Tem umas coisinhas para acontecer, mas vou sim. Pode ter certeza. Luciana, ô Luciana, tudo bem? Quanto tempo? Que bom você aqui, querida. Bom tê-la aqui. Fala, Robson. Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Manda um beijão pra Margot. Ontem foi aniversário da Margot, gente. Deus abençoe, Margot. Meus parabéns, Deus te abençoe. Que a vida aí em Londrina seja ótimo. Deus esteja abençoando vocês. Quem mais? Acho que falei todo mundo, né? Que bom. Então, peço a vocês, dá um joinha, compartilha. Vai lá no YouTube, se inscreve, compartilha. Nós vamos começar, vou começar a colocar coisas lá e cá e conto com vocês aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que seja uma semana abençoada, que essa palavra venha trabalhar no coração de vocês, vocês possam mudar para melhor. Você vai ver como é bom compreender a palavra de Deus. Mas isso é muito bom. Ó, a Simone está falando aqui, ó, ela não sabe agora, mas às 8, volta de 20 horas dessa noite, estava lá 3 graus. 3 graus em Urubici. Ô, coisa boa, saudade desse frio. Ah, é, Robson, é Maringá. Não é Londrina, não, é Maringá. Robson está em Maringá. Né? Vamos orar pelo Robson, ele foi para Maringá, está começando a vida lá, e esteja caminhando com ele, tá bom? Um abraço para todo mundo, querido, um beijo. Deus abençoe vocês e até semana que vem no nosso encontro novamente com o nosso Entendes o que Lês. Boa noite.